Aquela região ali do Oriente Médio é uma região que tem uma importância muito grande para a Bíblia, né, não só Israel, mas a região toda ali em si. E pastor, o senhor acredita que o fato dali ter muitas guerras tem alguma, tipo assim, por que acontece tantas guerras ali, se ali é um lugar, se a Bíblia se passa por ali, são lugares tão importantes para o cristianismo? Então, a gente precisa entender, em primeiro lugar, que apesar de ser, vamos dizer, a terra da Bíblia, Israel e os desdobramentos em volta, as maiores tradições religiosas do mundo procedem dali. Não, se você for olhar tecnicamente falando, por exemplo, o cristianismo primitivo ele era um tipo de judaísmo inicialmente. Então você tem um judaísmo fechado e um judaísmo aberto para incluir os não-judeus. A gente usa o que a gente chama de Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica. Né? Nós estamos agora aí entrando, né, desses dias aí, vai começar o Pessach, que é a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Então, assim, você vê que um é a cara do outro, né? Tem muita conexão. E aí o que acontece? Com o tempo, a tradição cristã, ela caminhou numa direção de diversificação e distinção. Então você tem principalmente a tradição ortodoxa, né, grega e oriental, e lá tem diferença significativa, a tradição católica romana e a tradição protestante evangélica. Né? E o judaísmo também. O judaísmo tem divisões significativas entre eles. Né? Tem pelo menos 10 grupos principais de classificação de judeus e um deles só tem 20 denominações diferentes. Né? E da mesma maneira surgiu a tradição islâmica no século VII. Tecnicamente, o islamismo é como se fosse uma espécie de heresia cristã, a princípio. Ele começa dizendo que a Bíblia, em parte, está correta, eles vão dizer que respeitam o Taurat, que é a lei, né? E respeitam Injil, que é o Evangelho, e fazem, se você ler o Corão, tem palavras elogiosas em relação ao livro e aos chamados povos do livro. E aí, as tradições islâmicas, você tem a tradição sunita, xiita, tem o Alcorão e tem os chamados hadiths, né, que são as tradições que vêm posteriormente, e você tem um mundo diversificado. Então, nesse ambiente, com uma história complexa, uma história de guerras, de conflitos, de dominação, você tinha uma dominação romana na região, que estava numa relação de conflito com o antigo Império Persa. Aí depois essa região romana, ela se torna principalmente cristianizada. Aí você vem a época chamada de domínio bizantino na região. Aí a região é dominada depois pela invasão islâmica árabe primeira. Aí depois os cruzados vão europeus e tomam o lugar. Aí você tem uma invasão, uma conquista de novo árabe, retomada, mas de origem dos que estavam no Egito, liderado por Saladino, que na verdade era um curdo, né, que estava no domínio da região. Aí eles depois perdem espaço para os turcos otomanos, a partir de 1517. O turco não tem nada a ver com árabe, não tem nada a ver com persa, não tem nada a ver com... Então é muita história com caldeirão. Então ali você tem dezenas de povos e de, vamos dizer, tradições. E nesse cenário, aquela região ela sempre foi, do ponto de vista estratégico, muito fundamental, porque ali você tem o começo da África, o Egito, a conexão que vai para a Ásia, né, e a conexão que entra na Anatólia antiga, a Turquia, que vai para a Europa. Então meio que é o centro do mundo antigo, o ponto de conexão entre Ocidente e Oriente. Um lugar muito legal da gente visitar, por exemplo, é Istambul. Istambul é muito interessante, que você sente que você está no meio do Oriente e do Ocidente. Parece que as duas coisas estão ali muito próximas. Então essa realidade está lá. E o que acontece? Com todo esse elemento histórico antigo, recentemente, na história, né, no final do século XIX, começo do século XX, você vê a descoberta do petróleo ali. E na época colonialista europeia, com predomínio, vamos dizer, principalmente de britânicos e franceses, a área foi meio que loteada ali. E os interesses, primeiro ingleses, depois americanos, entram, e aí você tem, imagina, está vendo o problema do Irã, né? Estreito de Hormuz, um negócio desse tamanhozinho, 30% do petróleo do mundo passa ali.
o petróleo é fundamental para a organização da economia mundial. E aí a coisa é complicada. E aí você tem o quê? Uma cultura ou várias culturas diferentes, tradição islâmica diversificada predominante e um ambiente de ressentimento, de repulsa e de oposição à tradição ocidental, incluindo Israel nessa história. E aí o caldeirão é fervente. Então, dependendo do que acontece, e a gente tem, né, os movimentos. Por exemplo, a Turquia, de modo geral, é um país muito mais secular do que as pessoas imaginam. Já o Irã passou por uma espécie de mudança política em 79, que trouxe um regime radical, né, xiita, totalmente controlado pelos ayatollahs, e os outros ambientes são muito diversificados. Então você tem um caldeirão fervente com interesses econômicos, com potências regionais, que são Turquia, Arábia Saudita, Irã e Israel. Apesar que Israel vive em função de manter os seus limites. Israel não está querendo conquistar o Irã, o Egito, assim por diante. E você tem o interesse das grandes potências por trás disso, que envolve o quê? Estados Unidos, Rússia e China. Então a história é eletrizante.